Bem, então como é que essa participação social no monitoramento ela vai funcionar de fato? No começo de cada ano, e aí a gente tem que entender uma coisa, o PPA ele foi construído no ano 2023 e ele é executado dos anos de 24, 25, 26, 27. Do último ano do PPA, 2027, ele já vai ser executado sob o comando do próximo governador. É assim que manda a lei. Então, 2024, no começo do ano, o governo do estado, através das suas secretarias, ele informou tal sistema, FIPLAN, é o sistema que armazena essas informações, que propostas oriundas das escutas sociais acolhidas integral ou parcialmente seriam executadas no ano de 2024. Aquelas que não forem executadas em 2024 podem vir a ser executadas em 25, ou 26, ou 27. Bom, daquelas que o governo disse sim, ele também, no começo do ano, ele informou ao sistema como é que ele pretendia atender aquela proposta. Deixa eu dar um exemplo aqui grosseiro e básico. Alguém pediu um posto de saúde numa determinada localidade. A Secretaria de Saúde disse, legal, vou fazer esse posto de saúde. No 2024, vou fazer alguma coisa? Vou. E aí ela diz lá, o que é que eu vou fazer em 2024? Em 2024 eu vou lançar o edital de licitação para a contratação da empresa que vai construir esse posto de saúde. Então, para cada proposta da escuta que as secretarias disseram que iriam atender no ano de 2024, tem um espaço lá onde o governo vai dizer como é que ele pretende atender aquela proposta. No fim do ano, o governo vai lá em outro campo do que a gente chama de andamento do atendimento. Ele chega lá e diz assim, o seguinte, olha, nesse ano de 2024, eu fiz tal e tal e tal e tal coisa. Ponto. O que é que a gente vai fazer? Estratégia de colegiados territoriais. E onde é que consiste, nesse exato momento, esse processo de controle social? Nós vamos avaliar se aquele atendimento, se aquela resposta que o governo deu, primeiro, se ela está alinhada com aquilo que o governo disse que ia fazer no começo do ano. Ele lá, sei lá, do posto de saúde, ele diz o seguinte, vou licitar a empresa que vai construir o posto. Aí, quando chega lá, foi o que você fez nesse ano. Nesse ano, eu só fiz o termo de referência da licitação. Aí vocês falam, o cara disse que ia fazer, licitar, e até agora só fez o termo de referência. Então, você já fica de olho que alguma coisa não está andando na velocidade desejada. Ou seja, aquilo que o governo disse o que o governo está dizendo que ele ia fazer não é exatamente aquilo que o governo disse que fez, não é exatamente aquilo que ele disse que ia fazer. A gente vai procurar ver também se aquilo que o governo está fazendo está de acordo com a proposta da escuta. De repente, eu digo lá, sei lá, eu vou dar um exemplo de situações passadas. Você tem uma proposta da escuta bem genérica, que diz assim o seguinte, apoio à agricultura familiar, apoio à comercialização de produtos da agricultura familiar. Aí o governo lá no atendimento, o que é que ele diz? Olha, eu doei 100 barracas para realização de feiras de produtos da agricultura familiar. Aí, resultado, vocês vão analisar. Bom, era isso mesmo que eu queria, com apoio à comercialização? Era só barraca? Bom, barraca ajuda. Mas é só isso? Outra questão que a gente vai analisar é o seguinte, aquilo que o governo disse que fez, está perceptível? Perceptível, eu não preciso ir lá em loco, olhar, certo e tal. Mas eu tenho como verificar, se eu pedir alguém lá da comunidade para olhar, tem como ela verificar? Se eu fizer um ofício, certo, para o órgão
do Estado, certo? Ali no território, eu tenho condições de ter uma resposta que eu perceba o que é que está, como é que foi a materialidade, certo? Daquele atendimento. Então, todas essas questões vocês têm que dar uma refletida, é um trabalho, de certa forma, lento, não é para a gente fazer em cima da perna, assodadamente, certo? E aí sim, vocês podem perguntar assim, Denis, essas informações estão aonde? Nós temos 2 instrumentos, certo? De suporte. Um é um relatório, certo? Que em formato de planilha é o melhor que nós temos no momento, não é o ideal. Para o ano a gente quer dar um passo nesse sentido, mas hoje vamos trabalhar com planilhas. E uma visualização de dados online, que é o que a gente chama BI, Business Intelligence, né? Onde essas informações vão estar lá dispostas. Então, de posse dessas informações, vocês analisam, pensam, refletem, discutem internamente, e aí nós vamos ter um espaço, uma célula na planilha. Essa planilha toda vai ser fechada para ninguém chegar lá e alterar os dados da planilha, mas você tem um campo da planilha que está aberto. Esse campo que está aberto é para essa célula que está aberta, é para que se registre as observações do colegiado. Então, essas observações tanto podem ser assim, o seguinte: olha, a resposta está vaga. Olha, a resposta está compreensível, mas ela não está de acordo com o espírito da proposta. Olha, ela está compreensível, certo? Mas vocês disseram que ia fazer uma coisa, fizeram outra. Existe a situação até de, se você tiver um técnico de governo que diz o seguinte, olha, esteja presente numa dessas atividades, que diz o seguinte, olha, nós fizemos mais coisa do que está escrito aí. Certo? Então, vocês registram, certo? Lá também. Ou seja, tudo aquilo que vocês acham que vale a pena ser registrado, registra. Não se preocupe se o texto ficar grande demais. Também não vai fazer textão, certo? Aquelas coisas quilométricas, caudalosas, considerando, não sei o que lá, coisa e tal, o sistema neoliberal. Não é para fazer análise de conjuntura, mas é para dar a opinião, certo? Do colegiado em relação ao que está escrito. Essas informações, elas vão chegar ao conhecimento das várias secretarias e a gente fica na expectativa de que as secretarias deem retorno, né, e que as secretarias também, eventualmente, se houverem sugestões, ou se as evidências que vocês apontem implicar na necessidade de correção de rumo, que essas correções de rumo sejam levadas, certo, a termo. Vocês podem também, se tiverem alguma dúvida ou se quiserem fazer um plano de trabalho, buscar já uma interlocução com as representações de governo, certo, aí no território. Isso é mais fácil em alguns lugares, mais complicado em outros, mas essa pode ser uma decisão que o colegiado venha a tomar. Mas não se desestimulem se as respostas não tiverem inteiramente ou parcialmente agradando a quem está fazendo esse trabalho de análise. O objetivo da resposta do nosso trabalho é analisar se aquilo que foi o desejo dos colegiados, se está sendo cumprido, certo, ou não. E aí, se não tiver, vocês têm que registrar, certo, para que isso chegue aos órgãos responsáveis. E registre não só isso, como tudo aquilo que vocês achem por bem registrar. Beleza? Esse é o trabalho que está colocado. Nós vamos definir um cronograma ainda para a execução para a conclusão, certo, desse trabalho. E uma coisa a mais, vocês podem perguntar o seguinte, mas, Denis, aquelas propostas, o governo atendeu pouca proposta esse ano. Certo? O que é que ele vai fazer em 2025? Aí, até junho desse ano, antes de junho, a gente pretende mandar para vocês a relação. Esse processo começa agora, ainda no final de março, começo de abril, mais para começo de abril, onde as secretarias começam a reorganizar seus planos de trabalho para esse ano de
2025. Claro que muita coisa já vem sendo feita, né? Mas botar no papel, registrar tudo direitinho no sistema, isso começa a ser feito por agora. Então, a gente quer ver se lá para junho a gente já passa para vocês o que o governo pretende fazer do ano de 2025 em relação às propostas da escuta. Mais ainda, e aquilo que o governo não fez em 2024, não disse que o que é que vai fazer em 2025. Aí nós temos que acompanhar também, certo? Fazer uma gestão sobre essas informações, e aí em breve nós vamos estar conversando com vocês sobre o melhor caminho para fazermos essa gestão. O que é que eu faço? Quero que eu falo fazer essa gestão. Talvez os colegiados sinalizarem para o governo o seguinte: olha, tal proposta é muito importante para a gente, não foi feito nada em 2024, não foi feito nada, tem nada sinalizado para 2025, e a gente começa a ficar preocupado, certo, com o que é que vocês vão fazer. E aí a gente manda isso também para as assessorias de planejamento e gestão das várias secretarias do nosso governo. Mas é isso, eu espero ter ajudado na compreensão desse processo, e caso não tenha ficado claro o suficiente, a gente fica também aqui à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Valeu, galera, forte abraço, bom trabalho.